na última aula, que foi pesadona, né? Um monte de conteúdo, mas para contar que a história não começou, né? Que a guerra não começou no dia 24 de junho de 1914. A guerra ela foi gestada por 40 anos. Tá? Lá em 1870 começam os primeiros sinais de que a Europa não estava se dando bem. Né? Agora, se você vai ver que antes a gente batendo papo, você vai lembrar que o Pro estava falando de Primeira e Segunda Guerra, né? E por que a gente fala de Primeira e Segunda Guerra Mundial? Porque a gente sabe que houve duas guerras mundiais. Em 1914, os tiozinhos que estavam na guerra não sabiam que essa seria a Primeira Guerra Mundial. Gente, olha, vamos entrar aqui. Essa aqui, não sei se vocês sabem, essa aqui vai ser a Primeira Guerra Mundial. Não vai adiantar nada, a gente vai morrer todo mundo, mas daqui a 25 anos vai ter uma Segunda Guerra Mundial, beleza? Ok? Não, pelo amor de Deus. Tá? Pegadinha das boas, né? Você viu? Essa Primeira Guerra Mundial, que a gente chama de Primeira Guerra Mundial, para os caras, para as moças, para os homens e para as mulheres que vivenciaram esse período, ela teve um nome que é um nome forte e emblemático. Essa guerra ela foi chamada de a Grande Guerra. A guerra para acabar com todas as outras guerras. Depois dessa Grande Guerra, o mundo nunca mais seria o mesmo. E, de fato, nesse sentido, eles estavam corretos, porque o mundo nunca mais foi o mesmo. A minha voz está falhando, desculpa aí, tá? Se eu afinar demais a voz, não se assusta, beleza? A Grande Guerra, portanto, ela começa em 1914 com o assassinato do austro-húngaro lá, né, do Francisco Ferdinando, e aí o que acontece? Você aprendeu no último vídeo que a gente tem aquele cenário de política de aliança. Então, olha só, o arquiduque, o Francisco Ferdinando, era do Império Austro-Húngaro. Então, ele foi assassinado. Ele foi assassinado por um grupo sérvio. A Sérvia está aqui, nesse grupo aqui, tá? Aí o que acontece? A Áustria declara guerra à Sérvia. A Sérvia declara guerra à Áustria. Mas o que acontece? A Sérvia está no grupinho desses caras aqui. E a Áustria está nesse grupinho da Alemanha. Então, a Áustria declara guerra à Sérvia, mas a Alemanha vai declarar guerra à Sérvia também. Só que a Sérvia tem amiguinhos poderosos. E aí, olha o que acontece. O mundo cai na sua primeira grande guerra. Porque o mundo vai cair naquilo que o mundo europeu já queria há muito tempo, que o mundo queria a guerra. E aí você vai ter dois grupos muito bem divididos. A Tríplice Entente com a Inglaterra e a Tríplice Aliança com a Alemanha. Que coincidência, né? A principal rivalidade da Europa sendo colocada na guerra agora. Tá? E essa é a primeira guerra, que não é a guerra que a gente chama de guerra romântica, né? Até o final do século XIX, comecinho do século XX, as guerras eram em campos de batalha, e praticamente quem morriam eram os militares. Agora não. Você aprendeu no outro vídeo que o desenvolvimento tecnológico ele é tão grande, ele é tão gigantesco, que você vai ter novas armas sendo colocadas, e são novas armas que vão afetar os civis, por exemplo, aqueles que não estão no campo de batalha, mas as bombas cairão nas suas cabeças. Tá? Então, você vai ter um desenvolvimento tecnológico tão grande, e você vai ter armas tão... Você vai ter armas químicas, tá? Olha que coisa, você vai ter tanques de guerra, você vai ter metralhadoras, você vai ter bombas nos aviões, você vai ter lança-chamas, tá? Coisas que você não tinha até então. Então, a Grande Guerra, ela começa a ganhar essa proporção por causa dos armamentos também e por causa das forças que estarão envolvidas. Essas forças, elas são as principais indústrias do mundo e elas são extremamente poderosas, mas uma quer o fim da outra. Drama, né? Bom, é evidente que se você joga videogame e se você escolher um dos lados, a primeira coisa que você vai fazer é destruir o parque industrial do seu rival, para que esse parque, né, para que seu rival não construa mais armas. Então, você vai ver
num primeiro momento, aquilo que os historiadores chamaram, está vendo na setinha aqui, ó? Eu vou até dar um zoomzinho aqui, ó, aqui no canto esquerdo, né? Você vai ter, num primeiro momento, aquilo que os historiadores chamaram de guerra de movimento. Só que o que acontece, né? A guerra de movimento, a ideia era França, Inglaterra, Alemanha irem conquistando, né, por meio de ataques aéreos e depois o ataque com seus exércitos, irem conquistando terras, conquistando territórios. Só que tanto a Inglaterra, quanto a Alemanha, quanto a França, quanto a Rússia, quanto a Áustria, quanto a Itália, elas são forças extremamente equilibradas. O equilíbrio entre essas forças é muito grande. Então, aquela guerra de movimento, ela passa a ser muito lenta. Então, olha só, que coisa maluca. Todo mundo na Europa quer a guerra. Todo mundo que é inglês quer exterminar o alemão. Todo mundo que é alemão quer exterminar o que é inglês. Então, aí, o que acontece nessa brincadeira? Quando começa a se abrir aquelas filas e listas para os jovens se alistarem na guerra, todo mundo foi para a lista. Todo mundo. Velho, jovem, todo mundo foi para a lista, porque era a chance de exterminar seu rival. Só que aí ainda havia aquele cenário de romantismo da guerra. Uau, eu vou para a guerra e vou vencer e voltarei como herói. A arrogância é tão grande que todo mundo que se alistou para essa guerra no primeiro momento tinha certeza que a guerra começaria junho, julho, agosto, e em dezembro, no Natal, todo mundo estaria em casa, que a guerra já teria terminado. Espera sentado, bonitão, porque não foi nada disso. A guerra de movimento, ela se transformou numa guerra de trincheiras. Na próxima aula, a gente vai trabalhar no livro e eu vou mostrar para você com desenho de trincheiras, mas eu sei que você vai preferir o meu desenho porque ele está muito melhor, né? Olha que bonito. Então, tem um inglês aqui, tem um alemão aqui no buraco, e aí é isso mesmo. Um levanta, dá um tiro. Aí o outro está abaixado. Aí o outro levanta, dá um tiro. O outro está abaixado. Dá um tiro, está abaixado. Olha que legal. Olha que bacana. Aí vem um avião de noite e joga bomba. O avião alemão joga bomba em tudo isso, aí mata todo mundo. Mata o alemão, mata o inglês. Aí vem o inglês e mata todo mundo. Cara, o soldado da trincheira, ele está vivendo. Você lembra que o soldado da trincheira, o soldado queria guerra, né? Tinha o nacionalismo, ele queria matar o alemão, ele, guerra, guerra, lembra disso? Bom, passa 3 meses numa trincheira sem a... gente, teve batalhas que os caras não avançaram numa batalha 10 quilômetros. A guerra, ela não anda, a guerra, ela engatinha, os caras se arrastam, assim, literalmente e figurativamente. A guerra não tem, porque os lados, eles são muito equilibrados, o equilíbrio é muito grande entre os lados. É muito grande o equilíbrio. Então, o que acontece? O soldado na trincheira, se não morre da bomba na cabeça, porque o soldado na trincheira tem que ser muito estúpido para levantar a cabeça, né? Porque se ele levanta a cabeça, ele leva um tiro aqui do lado, né? Então, o soldado na trincheira, ele passa a viver de uma longa espera. E ele vai morrer. Ele vai morrer de tédio, ele vai morrer de medo, ele vai morrer de fome, porque quando os aviões estão atacando e uma trincheira resolve atacar a outra, não dá para levar comida, não dá para levar roupa de frio. Você lembra que eles achavam que iam chegar no Natal? Natal na Europa é frio, na verdade. Né? Final de outubro, novembro, já está nevando em locais da Europa. Será que o Tiago levou o casaco para a guerra aqui na trincheira? Não levou, bonitão. Será que o João levou o casaco? Não levou. Então, além da espera interminável, o tédio, o medo, você passa, né? Tenta se colocar no lugar desse cara. São 24 horas de inferno na Terra. São 24 horas que você não dorme, porque os bombardeios dos aviões não deixam, tá? É um inferno isso, porque
você não tem sossego, e aí, quando chega a fome, você não tem o que comer. Quando vem a neve é bonita, né? Mas quando a neve cai na terra, ela vira lama, né? Essa lama, ela tá lá, e você não toma banho, e aí você começa a ter uma infestação de piolhos na trincheira, e aí cai a bomba na sua trincheira, morre todo mundo, mas você não morre. Dá para você sair e enterrar seus amigos? Não, porque se você levantar a cabecinha, vem alguém e atira em você. Então você vai ficar lá na trincheira, seus amigos se decompondo, e aí vem os ratos. Gente, tem cartas de soldados dessa época. Se você lê em inglês, eu vou te passar um blog no Classroom que resgataram cartas de soldados da época, e tem cartas, só que as cartas estão em inglês, são de soldados ingleses. Só que as cartas, elas falam do rato chegando, né? E do rato comendo o seu amigo. E você, no desespero, né? No medo, você imagina 1 ano na trincheira. Você imagina, e a guerra se arrastando, né? A guerra no impasse, ninguém está ganhando a guerra, e você na trincheira, e o tempo está passando. E aí você acorda com a mordida do rato na ponta do seu nariz, aí você corre na trincheira, porque as trincheiras ela tem espaço para botar o corpo do cara, né? Você fica de pé na trincheira, tá? Depois a gente mostra fotos na próxima aula, mas a trincheira é um buracão assim, é uma guerra de trincheiras mesmo. Mas tem relatos do cara correndo atrás do rato para caçar o rato, para comer o rato, porque ele não tem o que comer, não tem água. Tá? E aí, olha que maluco. Você lembra que o Tiago queria a guerra? Pois é. Tem soldado que 4, 5 meses, tem soldado que já não aguenta mais isso. Tem soldado que já pensa seriamente em hastear uma bandeira branca, e aí isso é regra da guerra, tá? Ou levantar os 2 braços. O que isso significa? Quando você levanta os 2 braços, significa que não é que você é um alvo e aí bonitão pode atirar na sua barriga, não. Lá na trincheira, você levanta a bandeirinha branca e o outro lado vai falar, opa, eles não vão atirar. Não vai ter sacanagem, pegadinha do malandro, haha, atirei. Não, hoje tem, né? Mas 100 anos atrás, os homens tinham honra, tá? Então, você levanta a bandeirinha, ninguém atira, né? E aí você se entrega para aquele rival que você queria antes de exterminar. Sabe por quê? Porque quando você vira prisioneiro de guerra, olha o que acontece. Isso é lei, tá? Isso é assim até hoje. Isso é lei de guerra. O prisioneiro de guerra não pode levar um tapa na cara, o prisioneiro de guerra não pode ser torturado, ele é um prisioneiro, ele é um preso. Então, ele vai para a cadeia lá de guerra, e aí ele vai tomar um banho quente, ele vai tirar os piolhos do corpo, ele vai comer uma sopa quentinha, e à noite ele vai mimir numa cama quentinha com cobertor. Ô, Pro, mas o nacionalismo dos caras não era exagerado? Pois é, cara. Passa semanas numa trincheira para você ver como você fica doido. Taxa de suicídios, né? A taxa de amputados. Gente, olha, filme de terror. Tá? A guerra de trincheiras, ela é o... Eu acho que eu não estou exagerando ao dizer que na Primeira Guerra Mundial, na Grande Guerra, a guerra de trincheiras é o aspecto mais marcante, assim, porque ela vai sintetizar tudo que foi a guerra, ela vai sintetizar todo aquele tédio, né? Você está vivendo o tédio agora na pandemia, né? O tédio é terrível, só que você junta o tédio com o medo. Ai, o medo, cara, 24 horas a bomba caindo. E não são bombas inteligentes, né? A bomba inteligente é aquela que você tem hoje, né? Você programa direitinho o local que ela vai cair e ela cai lá no lugar, né? 100 anos atrás, passava avião na sua cabeça e ele jogava bomba. Onde cair, caiu. Se caísse na sua cabeça, o azar era seu. Cara, filme de terror. Tá? Assustador mesmo. E sendo bem honesto, eu não vi o filme 1917, que mostra a reta final da guerra, né? 1917, você vê que o Pro é uma data importante, né? Não é só um filme que concorreu ao Oscar, é uma data importante. Daqui a pouco eu falo para você, sem spoiler.
tá? Mas eu não sei se 1917 consegue ter a grandeza, né? Porque pelo que eu vi nos trailers, são batalhas, né? São eles já de pé no campo de batalha. Eu não entendi muito se você vai ter lá a rotina da trincheira, porque eu sei que você está perguntando aí, mas, onde vai fazer o cocô e o xixi? Vai fazer lá, cara. É lá. Você não tem tempo, entendeu? A trincheira são buracos na terra. E dentro da trincheira você vai ter buracos, né? Eu falando francês, vai ter buracos mais organizados, né? Que você tem lá, local, que quase sempre é onde fica, né, a patente, né? Que está lá mais sequinho, mas é buraco, é tudo buraco. Os soldados, aqueles que botaram o pescocinho na brincadeira, eles estão num buraco mesmo, tá? Buraco cheio de lama, buraco cheio de bichos, né, de ratos. Tem carta de soldado dizendo que acabou. Ele ficou louquinho, né, tadinho? E para ele não pirar, ele deu nome para o ratinho. E aí ele alimentava o ratinho com o que tivesse, né? Se tivesse um dedinho de um amigo sobrando, ele dava o dedinho do amigo morto, né? Óbvio. E o que eu queria que você vislumbrasse também, o cheiro que devia ser essa trincheira, né? O cheiro, né? Podridão, de morte. Ah, gente, meu Deus. Essa é a primeira parte da guerra que eu quero que você perceba, tá? Então, lá no primeiro vídeo, você viu o nacionalismo, você viu o inglês querendo ir para a batalha, o inglês orgulhosamente cantando o hino, né, porque ele ia para a batalha exterminar, e no Natal ele estaria de volta. Não, bonitão. No Natal de 14 eles não estavam de volta, no Natal de 15 eles não estavam de volta, no Natal de 16 eles não estavam de volta, no Natal de 17 eles não estavam de volta. E por que 17? E aí um spoiler, apenas um spoiler, tá? A Rússia vai durar na guerra até 1917, porque a Rússia vai ter uma guerra dentro de casa, que é a famosa Revolução Russa, e até então os Estados Unidos estavam longe da guerra. E eles vão entrar em 1917. E aí tudo vai mudar. Mas isso é um spoiler, tá? Para a gente terminar a aula, tá? Na próxima setinha, né, no próximo videozinho, a gente vai trabalhar em cima de 1917, mas a gente já vai dar uma maior ênfase aos Estados Unidos. Tudo bem?